Olá, turma! Hoje eu estou aqui de um modo diferente, né, para ver se a gente consegue ter um aproveitamento melhor, porque eu tenho observado nas aulas que às vezes trava, às vezes vocês também travam, né? E como a gente não tem esse contato físico, às vezes, muitas vezes dificulta. E o aplicativo que eu estava usando para dar aula para vocês, eu não consigo gravar porque eu preciso de uma versão premium. Né? Então, dessa vez, né, eu vou fazer esse teste de gravar essas aulas para vocês, né, para a gente poder ver como vai ser o desempenho, né? Então, eu vou gravar essas aulas para vocês, a gente vai discutir posteriormente esses assuntos de uma forma bem dinâmica, né? E eu vou ver como é que vocês irão se sair. Eu sei que é novo, tanto para mim quanto para vocês, né? Então, tudo é uma questão nova e a cada turma a gente vai adaptando de alguma forma, tá bom? Então, para hoje, a gente vai assistir a aula sobre lipídios, tá bom? Quando eu falo de lipídios para vocês, o que é que vem na mente de vocês? Gordura, exatamente. Quando a gente fala de lipídios, logo, né, vem a questão, a gente já associa lipídios à gordura, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, né, e a gente vai discutir sobre lipídios. O bom da aula ser gravada é que vocês podem repetir várias vezes as partes que vocês não compreenderam, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela e vou ver aqui. Pronto. Então, a gente já vai iniciar aqui. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a tela. E vamos iniciar, tá bom? Não tá indo. Espera aí. Só um minuto. Já vamos. Então, como eu falei para vocês, quando a gente pensa em lipídios, logo vem na nossa mente, né, a questão das gorduras. Então, se você associou lipídios à gordura, você associou de uma forma coerente, uma forma correta, né? Então, quem são esses lipídios? Qual é o conceito de lipídios? Lipídios, gente, nada mais é do que uma substância caracterizada pela sua baixa solubilidade em água e alta solubilidade em solventes orgânicos. Eu falei para vocês na aula sobre aminoácidos que existem substâncias, né, que são apolares, né? Aí vocês falaram assim, por que que é apolar, professora? Aí eu até falei, por que que elas são apolares? Porque elas não têm a capacidade de doar e de receber elétrons. Essas substâncias que não têm a capacidade de doar ou de receber elétrons, a gente classifica elas como apolares, ok? Aí deu para compreender? Eu acredito que sim, porque a gente já discutiu isso. E dentro dessas substâncias orgânicas apolares, nós temos, gente, os lipídios. Os lipídios, eles são apolares, eles não conseguem doar e nem receber elétrons em substâncias inorgânicas. Que substâncias inorgânicas são essas, né? Por exemplo, a água é uma substância inorgânica. Então, em meio inorgânico, os lipídios, eles não têm solubilidade, né? Eles não conseguem se dissolver. Vocês já viram quando a gente coloca água e óleo dentro de um copo, né? A água e o óleo, ele não se misturam. Isso porque o óleo, ele tem essa característica apolar e ele não consegue se unir, né, com a água, tá bom? Porém, gente, em solventes orgânicos, né, os lipídios, por exemplo, eles conseguem se dissolver. Por exemplo, vitaminas. Vocês já ouviram falar que existem vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis? As vitaminas lipossolúveis são aquelas que são dissolvidas, são quebradas em meios lipídicos.
Então, o conceito de lipídios nada mais é do que uma substância que tem baixa solubilidade em água. Se ela tem baixa solubilidade em água, então ela é uma substância o quê? Hidrofóbica, né? Ou seja, fobia, aversão à água. Substâncias, né, que por hidrólise fornece ácidos graxos e compostos, né? Eles são classificados em dois grandes grupos quanto ao seu ponto de fusão. Eles podem apresentar, né, no nosso meio na forma de gorduras e também na forma de óleos. As gorduras, em geral, gente, em temperatura ambiente, elas são sólidas e também elas são, em geral, produzidas por animais. Já os óleos, né, eles são chamadas gorduras insaturadas, né, que em temperatura ambiente, elas possuem a forma líquida, né, ela tem a forma líquida e, em geral, são produzidas por vegetais. Professora, mas eu uso óleo de coco, eu tenho óleo de coco lá em casa, e eu já observei que, apesar dele ser um óleo, né, óleo de coco é produzido por vegetais, em temperatura ambiente ele é sólido. Então, eu não encaixaria ele na gordura saturada? Sim, ele é insaturado, porque ele é óleo, mas que em temperatura ambiente ele se caracteriza como uma gordura saturada, apesar de ser produzida por vegetal. Qual é, gente, a nossa necessidade de lipídio, né? Vocês sabiam que cada grama de gordura, ela gera 9 quilocalorias, enquanto que cada grama de carboidrato ou proteína geram 4 quilocalorias, né? Então, o que isso quer dizer? Que os lipídios, eles geram mais calorias do que as proteínas, né? E os carboidratos. Eles são fonte de ácidos graxos essenciais, porque os lipídios eles são formados, em geral, por um álcool, né? E por ácidos graxos, que a gente já vai ver na frente o que é esse ácidos graxos, se você não está lembrando no ensino médio, do que você já estudou, tá bom? Ele é a nossa maior reserva energética. E essa reserva energética, gente, ela não deve ultrapassar, né, 30% do volume total das nossas reservas. E tudo que o nosso corpo ele não consegue absorver, né, daquela forma, já utilizar, né, eles são armazenados, gente, nos nossos adipócitos. Em especial, na barriga, né? Na barriga é o lugar que tem mais adipócitos. O que acontece? Se aqui é a nossa pele, né? A nossa pele é formada por uma camada. Qual é o nome dessa camada? Vocês assistiram a aula no período passado. A camada mais superficial da nossa pele a gente chama de epiderme. Abaixo da epiderme nós vamos ter a derme e embaixo da derme nós vamos ter a hipoderme. Essa hipoderme nada mais é do que a parte gorda do nosso organismo. É lá onde estão os nossos adipócitos e é lá onde estão as nossas reservas. Por que eu falei que ela é uma reserva energética? Eu já havia falado também em algumas aulas, na primeira aula, que a nossa primeira reserva energética, o que o nosso corpo consome de imediato quando a gente se alimenta, é a glicose. Depois, por exemplo, se eu trancar algum de vocês dentro do quarto, se vocês ficarem trancafiados por algum motivo, né, o que acontece? Tomando só água ou não tomando nada? Primeiramente, o teu corpo ele vai pegar a glicose que tem de reserva, né, no nosso organismo, na forma de glicogênio, e depois, né, quando não tiver mais glicogênio, vai utilizar a gordura, né, vai utilizar a gordura lá dos nossos adipócitos, que estão lá na hipoderme. É por isso que eu não sei se vocês já viram, né, já ouviram falar em algumas dietas que elas diminuem a ingestão de carboidratos.
Essas dietas, gente, elas são baseadas nesse mecanismo de primeira, segunda e terceira reserva energética, né? Já que a nossa primeira reserva energética é a glicose, né? São os carboidratos, e a segunda é as gorduras. O que que esse pessoal que faz dieta low carb, eles fazem, né? Eles substituem, né? Eles deixam a quantidade de carboidrato o mínimo possível que a gente deve consumir durante o dia e consomem mais gorduras, né? Com isso, o corpo ele entra, ele consome, o corpo ele acaba, né? Que para ter energia e faz as atividades celulares que eram programadas, eles, ao invés de utilizar a glicose, eles produzem corpos cetônicos e esses corpos cetônicos eles são utilizados como fonte de energia. E é por isso que quem quer perder, por exemplo, a pochete, a barriguinha que fica ali meio saliente, você deve, né? Geralmente eles passam uma dieta mais low carb para vocês. O mesmo acontece quem faz jejum intermitente, que de umas épocas para cá virou modinha, né? Então, o jejum intermitente, ele também se baseia nisso. Se você não tem glicose no seu organismo, né? O corpo, ele vai pegar a reserva, a segunda reserva energética, que é os lipídios, que estão armazenados na forma de adipócitos. Estão lá nos adipócitos armazenados. Então, é isso que o organismo vai fazer, né? Por isso que a gente emagrece fazendo essa dieta em um curto intervalo. Mas sempre, né, vendo com um profissional se é correto ou não, então tudo certinho, tá bom? Dando continuidade, as funções, como eu já havia falado para vocês, é de reserva energética e um combustível celular. Os lipídios também, pessoal, eles estão presentes nas membranas celulares, né? Através de fosfolipídios e glicolipídios, lá naquela bicamada lipídica, no qual essas células são formadas. Ele é também, gente, uma fonte de isolamento e proteção de órgãos. Em vegetais, em geral, nós vamos ter essas ceras, né? Não sei se vocês já observaram, por exemplo, a folha do couve-flor. Couve-flor não, da couve normal, couve-manteiga. Né? Se vocês observarem, quando a gente vai lavar a folha da couve, você não consegue penetrar água naquela folha. Por quê? Porque ela tem uma camada lipídica, né, que protege aquela folha da água, né, da ação da água. Por isso, quando a gente vai lavar, a gente consegue lavar por cima, né, mas não penetra. E também fonte de isolante térmico. Né? Por exemplo, pessoas mais gordas, né, elas tendem a se adaptar melhor ao frio, né? E o inverso também acontece no calor. Por exemplo, os ursos, né, eles acabam consumindo muita comida, né? Com isso, quando o nosso corpo ele consome muita comida, o que acontece? O que não é absorvido, né, mesmo sendo carboidrato, uma parte se transforma em gordura no nosso organismo. E para os ursos é essencial. O que acontece? Durante o frio, né, durante a época de frio do inverno, eles vão ter o quê? Uma reserva ali, tanto de energia, quanto também de isolante térmico. Ele também, gente, ele tem uma parte hormonal, né, presente lá na forma de esteroides, então testosterona, progesterona, todos esses hormônios esteroidais, eles são lipídios. Eles são antioxidantes de vitamina A e E, K também, né, e vitamina D. E ele ajuda também na produção, né, na produção digestiva através dos sais biliares que estão lá na nossa vesícula biliar. Como eu falei para vocês, eles participam, né, das estruturas da nossa membrana através, né, dos fosfolipídios, né, e dos glicolipídios, né? Então eles participam dessa bicamada lipídica. Eles são anfipáticos. Por que eles são anfipáticos? Não é porque eles são antipáticos, não, né? Realmente, eles são meio antipáticos, porque eles não se misturam com a água. Mas eles são anfipáticos por quê? Porque eles possuem, se vocês observarem aqui, ó, eles possuem um lado, né, que ele é amiguinho da água, que ele é polar, e eles possuem um lado apolar, que eles não conseguem se misturar
com a água. Por que que é anfi? Porque tem essas duas características. Ele tem um lado, ele é bipolar. Vamos associar alguma coisa. Então, eles são meio que bipolares. Eles conseguem ter uma parte, né, que consegue se misturar com a água e uma parte que não consegue se misturar com a água, tá bom? 3 tipos, né, de lipídios na membrana. Quais são eles? Os glicerol-fosfolipídios, os esfingolipídios e os esteroides. 5 a 10% da massa seca da maioria das células, elas são formadas por lipídios. Beleza? Posso passar? Eu acabei de falar que os nossos lipídios, eles são formados por ácidos graxos essenciais. E quem é, pessoal, que são esses ácidos graxos, se vocês não estiverem lembrando? Se você estiver lembrando, dá uma pausa no vídeo e tenta lembrar, meu Deus, o que é ácidos graxos. Então, vamos lá. O que é ácidos graxos? Eles são ácidos, né? Como o próprio nome já diz, ácidos carboxílicos de cadeia longa com mais de 12 carbonos. E eles podem ser saturados ou insaturados e possuem número par de carbonos. Os ácidos graxos, eles são ácidos carboxílicos porque em uma extremidade dele vai ter um grupo carboxila. Vocês lembram, né, do grupo carboxila que a gente viu lá na aula de aminoácidos? Então, eu acredito que vocês lembrem, sim, né? Então, que é um ácido carboxila. Então, assim, lá no início da molécula, né, vai ter um ácido carboxílico e depois uma cadeia longa, em geral são cadeias longuíssimas, né, de carbonos, tá bom? Esses ácidos graxos, gente, eles participam de reações químicas. Quais são essas reações químicas? São reações de esterificação. Por que esterificação? Porque quando esses ácidos graxos aqui, eles se unem com o álcool, em geral o glicerol, né, eles formam um composto chamado de éster. É por isso que a gente chama essa reação química de esterificação. Eu já mostro para vocês. Eles também, gente, podem participar do processo de saponificação, que é o quê? É a mistura de um ácido graxo mais uma base. Que aí já fez sabão, né? O que acontece? A gente pega lá aquela gordura que não vai mais utilizar, uma banha, né? E acrescenta hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, né? Ou seja, uma base. E nisso acontece o processo de saponificação, beleza? Outra coisa, gente, que pode acontecer é o processo de hidrogenação. Se é hidrogenação, eu vou fazer o quê? Acrescentar hidrogênio, né, na minha molécula. A gente vai ver também mais à frente como é esse processo de hidrogenação. Não precisa se desesperar, não precisa me ligar logo, professor, eu não entendi nada. A gente vai ver cada um, tá bom? Tanto esterificação, saponificação e hidrogenação. Como eu falei para vocês, os nossos lipídios, eles são formados por ácidos graxos e em geral, né, esse processo aqui que eu vou mostrar para vocês é o processo de esterificação. Esse processo de esterificação, eu acabo formando os meus diglicerídeos e o famoso triglicerídeo, triglicérides, né? O que é isso? Aqui temos um ácido graxo. Lembra que aqui vamos ter um grupo carboxila. E esse R aqui quer dizer a longa cadeia de carboidratos que esse lipídio possui. E um glicerol. Professora, como é que eu sei que é um álcool, né? Toda molécula que vocês observarem que tem esse OH é um álcool, tá bom? Então, se tiver OH, é um álcool. Então, geralmente, os triglicerídeos, né? O processo de esterificação acontece entre um álcool, aqui está o álcool, né? E um ácido graxo. Então, aqui é um álcool com 3 ácidos graxos. Se são 3 ácidos graxos, eu vou ter um triglicerídeo.
triacilglicerídeo. Se eu tivesse somente um ácido aqui, ó, somente um ácido graxo ligado ao glicerol, eu teria um monoglicerídeo. Né? Se eu tivesse 2 de glicerídeo, como eu tenho 3, eu vou ter um triglicerídeo, tá bom? Os ácidos graxos, eu falei para vocês, eles são ácidos carboxílicos com cadeias longas de hidrocarbono, né? E esses carbonos, gente, sempre são números pares. Não vai ter um ácido graxo que tem lá 35 carbonos, não vai ter. Que tem 5 carbonos, não vai ter. Só vai ter, né, ácidos graxos com números pares, né, de carboidratos, tá bom? Carboidratos não, de carbono, gente. Me desculpe. Se eu estiver falando carboidratos em alguma parte aí, vou substituir por carbono, tá bom? Carbono. Então, aqui nós vamos ter, ó, a cadeia polar, que é um grupo carboxílico, que eu acho que você já é familiarizado com esse grupo, né? A gente viu ele também lá em aminoácidos. E uma cadeia com vários carbonos, né? Uma cauda polar. O que foi que eu falei para vocês? Que eles são anfipáticos, né? Ou seja, eles vão ter uma estruturazinha aqui, ó, que ela é polar. Se ela é polar, eu posso receber ou doar elétrons. E quando a gente tem alguma substância polar, eu posso dizer que ela tem filia, né? Ou seja, tem afinidade pela água. Então, essa cabeça aqui, ó, dos ácidos graxos, ela vai ter afinidade pela água. Diferente da cauda, que é a polar. Não vai ter afinidade pela água. Beleza? Esses lipídios a gente escuta muito, né? Nas redes sociais, em programas de TV, né? Sobre as fontes em alimentos. A gente escuta muito, é gordura. Ah, é uma fonte saturada ou uma fonte insaturada, né? A gente fica naquela. Gente, mas o que é isso, hein? O que é fonte saturada? O que é óleo insaturado? O que é? Tudo insaturado. Ainda tem mais um, né? Que a gente vai ver mais à frente, que são as gorduras trans. Então, assim, os lipídios são divididos em saturados e insaturados. Eu já havia falado, os saturados em temperatura ambiente, eles são o quê? Eles estão em quê? Em qual forma? Eles estão, né, na forma sólida, né? E os insaturados em temperatura ambiente, eles se apresentam na forma líquida. E o que acontece? A diferença acontece com o óleo de coco ou óleo de palma, por exemplo, que apesar de eles serem, né, de origem vegetal, em temperatura ambiente, eles se apresentam como saturados. Eles se apresentam na forma sólida. Os monoinsaturados, gente, nós temos as oleaginosas, como nozes, castanhas, amendoim, azeite de oliva, óleo de canola. E temos também os poliinsaturados, que temos como exemplo o óleo linoleico, óleo de soja, algodão, girassol, linhaça, milho. Óleos presentes também, né, em peixes marinhos de regiões geladas e profundas, como bacalhau, salmão, sardinha, né? E por que, gente, que às vezes, né, o nutricionista, o médico lá do meu posto, ou mesmo eu como enfermeira, eu oriento o meu paciente a utilizar óleos monoinsaturados, né, ao invés de poliinsaturados ou de saturados, né? Primeiro, a gente sempre opta por um óleo que não tenha gorduras trans. Todo óleo que possui gorduras trans, gente, eles possuem o T lá na embalagem, né? Então, se vocês forem olhar, existe um símbolozinho amarelo, assim, na forma que parece um diamante, né? O formato. E tem um Tzinho lá, é amarelo e tem um T escrito em preto. Primeiramente é isso, não consumir óleos, né, ou
qualquer origem que tenha gorduras trans. Você já vai entender o porquê de não usar gorduras trans. Porque os monoinsaturados, né? Porque os monoinsaturados, eles possuem apenas uma ligação cis. Vocês já vão ver o que é uma ligação cis, tá bom? Os saturados, ele possui ligações simples. Já os poliinsaturados, eles possuem várias ligações cis. Então, a gente configura, né, como monoinsaturado ou poliinsaturado, a questão da dupla ligação. Tanto os mono quanto os polis, eles têm dupla ligação. Dupla ligação entre quem, professora? Entre os carbonos, né? Então, entre os carbonos, nós temos uma dupla ligação. Vocês lembram que o carbono ele pode se juntar, né, na sua estrutura normal até 4 componentes, certo? Então, assim, nas gorduras insaturadas, nós vamos ter esse carbono com a dupla ligação entre eles. O monoinsaturado vai ter só uma ligação. O poliinsaturado, várias ligações, tá bom? Os ácidos graxos saturados, como eu falei para vocês, eles não possuem duplas ligações, são geralmente sólidos à temperatura ambiente, né, com maior ponto de ebulição, e as gorduras de origem animal são ricos em ácidos graxos saturados, né? Então aqui, ó, nós vamos ter uma ligação, ó, né? Gente, cada pontinho desse daqui é um carbono, tá bom? Então, assim, aqui nós vamos ter uma ligação com os carbonos, mas não vamos ter duplas ligações. Então, se a gente não tem duplas ligações, só temos ligações simples, esse ácido graxo, ele é denominado de saturado. Se ele possuir, ó, ligações duplas, que a gente chama de ligações cis, eles são insaturados. Beleza? Entendido? Saturado, uma única ligação entre os carbonos, e insaturados são ligações duplas entre os carbonos. Por exemplo, se esse grupo B aqui tivesse apenas, tirasse essas duas aqui, ficasse apenas uma ligação cis, né, uma única dupla ligação, o que aconteceria? Esse composto aqui, ele seria monoinsaturado. Por que mono? Mono lembra um. Então, uma insaturação. Agora, trazendo aqui nós temos ó, a manteiga, né? Eu vou perguntar para vocês, se ela em temperatura ambiente é sólida, esse ácido graxo aqui, ele é saturado ou ele é insaturado? Vamos pensar aí? Exatamente. Se em temperatura ambiente ele se apresenta na forma sólida, então esse composto é uma cadeia saturada. Em temperatura ambiente, de uma forma líquida e saturada. Agora vamos diferenciar, né, os monos e os insaturados que eu falei para vocês. Então aqui tem uma cadeia, né, saturada. Por que é saturada? Não tem dupla ligação entre os carbonos. Então é uma cadeia simples, uma ligação simples, né, entre os carbonos. Já, por exemplo, o azeite de oliva, ele tem uma cadeia monoinsaturada. Por que monoinsaturada? Eu já falei para vocês. Porque possui apenas uma ligação dupla entre o carbono. E essas ligações duplas são chamadas de ligações o quê? Ligações cis. Então, se apresentar apenas uma ligação cis entre os carbonos, nós vamos chamar de cadeia monoinsaturada. A cadeia poliinsaturada é porque eu tenho mais de uma ligação cis. Por exemplo, o óleo de girassol, ele tem mais de uma ligação cis. Os ácidos graxos insaturados são ácidos carboxílicos com cadeia de 4 a 36 carbonos com uma ou mais duplas ligações. Eles têm um menor ponto de ebulição porque eles já vão estar em temperatura ambiente na forma líquida. As duplas ligações estão na posição cis na natureza, né? Que eu falei para vocês. Essas ligações aqui, ó, onde nós temos um carbono, vou até voltar aqui, que está mais didático, né? Onde eu tenho um carbono ligado ao outro por duplas ligações e com 2 hidrogênios, né? Essa ligação aqui eu chamo de ligação cis.
ao sofrer hidrogenação, forma a ligação trans. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa falando de ligação trans, né? Então, gente, o que acontece? Aqui, ó, nós temos... vou voltar para essa imagem aqui, que é bem melhor, mais desenhada, né? Então, aqui nós temos uma ligação cis, né? Que ela está presente aonde? Em ácidos graxos insaturados, beleza? Beleza, então está, né, presente em ácidos graxos insaturados. Então aqui essa é a ligação cis, né, normal dos compostos insaturados. Se eu, por exemplo, fazer que esse composto aqui sofra um processo de hidrogenação, se eu falo de hidrogenação, estou falando de acrescentar carbonos. O que acontece? Peraí, gente, eu queria colocar eu queria colocar um negócio para vocês aqui. Ah, tá aqui. Se, por exemplo, né, a caneta, era isso que eu queria botar. Se, por exemplo, eu pegar esse hidrogênio que está aqui, ó, nesse local, nessas dupla ligação, uma dupla ligação entre dois carbonos, junto com um hidrogênio, e eu fizer o quê? Eu colocar esse hidrogênio aqui que está aqui do lado direito, né, aqui em cima, ó, e eliminar esse, né, eu vou formar uma ligação, ó, não mais cis. Essa ligação aqui, ó, eu vou chamar de ligação trans. É isso que forma a famosa gordura trans. Que mais na frente eu vou explicar ainda mais detalhado, tá bom? Então, bote na cabeça de vocês. Se eu tenho um composto, né, com a dupla ligação entre dois carbonos, né, essa cadeia, eu tenho só uma ligação cis, eu chamo essa cadeia de cadeia monoinsaturada, uma única ligação cis. Se eu tenho várias, eu chamo de cadeia poliinsaturada. Se, por exemplo, eu faço um processo de hidrogenação, o que é esse processo de hidrogenação? Acrescentar hidrogênio. Eu modifico essa forma aqui de ligação cis e eu formo aqui, ó, um composto trans, uma ligação trans, beleza? Bacana? Então, vamos passar para frente. Quais são os lipídios, gente, que contêm ácidos graxos em sua estrutura química? Nós temos os glicerídeos, as ceras, os fosfolipídios, os esfingolipídios e os glicolipídios. Os lipídios, né, que contêm ácidos graxos em sua estrutura química, eles são saponificáveis. Por que eles são saponificáveis? Já falei para vocês. Porque quando eu misturo esse lipídio com uma base, né, por exemplo, hidróxido de sódio, eu vou formar um processo de saponificação. Eu vou produzir sabão. Bacana? Pois reage com bases formando sabões, que são biomoléculas, né, mais energéticas, fornecendo assim acetilcoenzima A para o ciclo de Krebs, né? Então, também ajuda, né, na formação de acetilcoenzima A, né, para o ciclo de Krebs. Então, são eles, os glicerídeos, né, que eu até falei para vocês, que é gerar o quê? Um álcool que se junta aos ácidos graxos. Se forem um álcool com 3 ácidos graxos, eu vou ter o quê? Um triglicerídeo. Se for apenas um álcool e uma cadeia de ácidos graxos, eu tenho um monoglicerídeo. Se for 2, diglicerídeo. As ceras, né? Os fosfolipídios, que são ácidos graxos mais fosfato, os esfingolipídios, que são ácidos graxos mais esfingosina, e o glicolipídio, que são ácidos graxos, glicerol e açúcar, que estão presentes, né, esses três aqui, ó, lá na nossa membrana celular. Pronto? Respira. Dá uma pausa no vídeo, se for muita informação, né? Respira, vai tomar uma água e volte. Né? Depois que você voltar, você continua, né? Depois veja a aula novamente, leia no livro, né? O importante é você fixar todas as informações.
Quais são as características dos triacilglicerídeos, né? Dos triacilgliceróis? Por que são triacilgliceróis? Né? Porque é um álcool que se junta a quantos ácidos graxos? Hein? Acertou quem falou 3. Exatamente. Um álcool que se junta a 3 ácidos graxos. São ésteres formados por uma molécula de glicerol e um álcool ligado a 3 moléculas de ácidos graxos. Nos humanos, são armazenados nos adipócitos, células que compõem o tecido adiposo, e eles têm, gente, uma característica, né, que é a função de reserva de energia. Os óleos são líquidos em temperatura ambiente e são compostos por triacilgliceróis, contendo uma grande proporção de ácido graxo, mono ou poliinsaturado, que a gente já viu que é, e vocês já sabem, já vão tirar de letra. As gorduras, por sua vez, né, são sólidas na temperatura ambiente e são compostos por triacilgliceróis, contendo uma grande porção de ácido graxo saturado ou insaturado com duplas ligações ou as ligações trans. Os triacilgliceróis, eles são os triéster, né? É resultante da combinação de um glicerol, como eu falei para vocês, ó, aqui, ó, tá? Molécula de glicerol, né? E junta, né, com 3 cadeias de ácidos graxos, né? Isso aqui forma o triacilglicerol, os nossos famosos triglicerídeos. Agora você sabe por que é triglicerídeos, né? Os fosfolipídios, como eu falei para vocês, compõem a bicamada de todas as membranas biológicas e atuam como agente emulsificante e estão presentes, gente, lá na bile. Vocês já viram que já viram alguém associando ao fato de a bile ser o detergente, né, orgânico do nosso organismo? Exatamente, não são os fosfolipídios. Se você já ouviu isso, são os fosfolipídios que são responsáveis por isso. Quando você consome algum alimento muito gordo, né, o que acontece? A bile, ela vai lá, ó, e se joga lá no intestino e faz a limpeza do organismo. Essa gordura é quebrada. Quem é que participa disso? Os fosfolipídios. Os lipídios que não contêm ácidos graxos, quais são eles? Os lipídios que não contêm ácidos graxos, eles não são saponificáveis, ou seja, não se transformam em sabão. As vitaminas lipossolúveis, por exemplo, e o colesterol são os principais representantes deste lipídio, que não são energéticos, porém desempenham funções fundamentais no metabolismo. Os famosos são os terpenos, que estão presentes lá nas vitaminas E e K, além de vários óleos aromáticos e vegetais. Os esteroides, né, que o mais famoso é o colesterol e os seus derivados, e a vitamina D são as mais importantes destes grupos. E os carotenoides, que é um tipo de terpeno, né, geralmente álcool, e a vitamina A é o representante mais importante deste tipo de lipídio. O colesterol, né, por sua vez, ele é produzido no fígado e também está presente na alimentação, na carne, nos produtos lácteos e outros derivados de animais. Como eu falei para vocês, o colesterol não possui ácidos graxos, né? Eles são os que não possuem ácidos graxos, mas são importantes no nosso organismo. O colesterol ele é importante para o quê? Ah, a pessoa só fala mal, o colesterol está alto, né? Então a gente não deve ter colesterol. Não, a gente deve ter um colesterol, mas só que em níveis aceitáveis, né? Níveis que não vai prejudicar a nossa saúde. Né? O colesterol é importante para a estrutura do corpo humano, das células, para o crescimento, porque ele é responsável por vários, né, hormônios, né? Reprodução, porque ele é um esteroide. Então, eu falei para vocês que os esteroides, lembra da testosterona, da progesterona, eles são essenciais na nossa reprodução e também a produção de vitamina D, porque quando a gente entra em contato com o sol, a gente ativa, né, a formação de calciferol. Um dos colesteróis mais famosos, né, que a gente vê, que a gente tem curiosidade, né, às vezes a gente estuda e vê gente falando, é o LDL e o HDL, né? Ah, mas existe um colesterol bonzinho e um colesterol mau. Já ouviram isso? Ou já viram a associação do termo LDL, logo Deus leva, e do HDL, hoje Deus livra,
né? Então, por que isso, né? Porque os dois, gente, têm a mesma função. O que é que eles fazem em nosso organismo? Por exemplo, aqui a corrente sanguínea, certo? E aqui é o colesterol que tem em nosso organismo. O que é que o LDL faz? O LDL, ele pega essa gordura que está aqui, né, e joga para dentro, ele leva, né, no carrinho de mão para dentro das nossas artérias. Se eu tiver muito LDL, o que é que vai acontecer no meu organismo? Eu vou acabar produzindo uma placazinha. Essa placa a gente chama de ateroma, né? E ela pode causar o que a gente chama de ateroesclerose, que nada mais é do que o acúmulo de gordura, né, nas minhas artérias. Com esse acúmulo de gordura, né, pode acontecer o quê? Fechar tudo aqui e eu causar, né, um infarto nessa pessoa, né? Ou então esse êmbolo pode ir para algum lugar, formar um êmbolo ainda maior e causar uma embolia em determinada parte do corpo. O que que o HDL faz? Já que ele é o bonzinho. Por isso que o LDL hoje logo Deus leva, né? Porque se eu tiver o LDL em grande quantidade, isso quer dizer que muita gordura vai para as minhas artérias. O HDL ele faz o mesmo processo do LDL, vai pegar a gordura e vai jogar dentro das artérias. Só que ele é bom porque quando ele observa que tem muito, o que que ele faz? Ele vai lá, ver se eu acho aqui. Ele vai lá, gente, e retira. Ele chega aqui, né? Aí ele vê, nossa, tá muito. Aí ele vai lá, ó, e retira uma parte, né? E ele retira, e com isso a gente consegue, né, não produzir aqueles ateromas, não ter uma doença mais grave, que é uma ateroesclerose, né? Mas a gente consegue sobreviver melhor. Por isso que hoje Deus livra, que geralmente a pessoa faz associação com ele. Então, trazendo aqui, o LDL em níveis elevados, ele pode aderir à parede das artérias, dificultando a passagem do sangue e entupir as artérias, causando, que eu falei para vocês, ateroesclerose. Professora, mas eu já vi que tem uma tal de artéria... Aí tá escrito errado, não tá não? Ah, não. Arterioesclerose, gente, que é escrita de outra forma, né? Arterioesclerose, não ateroesclerose. Com I. O que que acontece? O que que é arterioesclerose? É a patologia na artéria, né? O que acontece com a artéria, ela fica endurecida. Essa é um termo assim, em termos mais gerais é isso. A artéria ela fica endurecida. A arteriosclerose é o acúmulo de placas de gordura dentro da minha artéria, que pode causar o quê? Um infarto. O HDL é um colesterol que ajuda a remover o LDL do organismo e seu excesso protege as artérias do coração, mas sua falta também é ruim para o organismo. Então, ele protege o coração por isso, né? Porque ele vai lá, ele vê, ele tá deixando a gordura, mas ele vê que tem muita. Aí ele volta com aquele levou e traz ainda que tem na artéria. Por isso que a gente associa ele com hoje, Deus livre. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou botar aqui o cursor mesmo. Vamos lá. Eu falei para você do processo de hidrogenação, né? Que é quando... Se é hidrogenação, é porque está entrando hidrogênio. Então, aqui, ó, átomos de hidrogênio são inseridos até que a gordura atinja a consistência desejada. Então, aqui, ó, existe aqui o ácido oleico, né? Então, aqui, ó, se eu tenho uma dupla ligação entre o carbono, um carbono aqui, eu tenho uma dupla ligação entre eles. E hidrogênios, aqui eu tenho o quê? Uma ligação cis, exatamente. Se eu, por um acaso, né, modificar isso daqui, essa ligação, acrescentar hidrogênio, deixar um em cima e o outro embaixo, e com a dupla ligação aqui, eu vou ter uma ligação trans. Não? Então, é isso aqui que a indústria adora, hidrogenizar os óleos. Mas por que, professora, que hidrogeniza esses óleos? Porque a gordura trans está em tanta quantidade
né? Porque, gente, a indústria, eles observaram que essas ligações trans, o produto ele conserva por mais tempo, com isso eu tenho menos gasto, certo? E eu tenho mais lucro. Vocês já observaram que hoje, né, como tem umas leis que é para diminuir gorduras trans nos alimentos que são industrializados, se você abrir um salgadinho agora, daqui a 2 minutos, ele já está bem molinho, porque hoje em dia tem menos gordura trans. Na minha época de criança, que existia um salgadinho desse tamanhozão aqui, ó. Não sei se vocês chegaram nessa época, vocês são novos, né? Mas na minha época de criança, existia um salgadinho bem grandão que a gente abria, deixava, depois comia de novo e estava crocante. Isso porque nessa época tinha muita gordura trans. Outro o biscoitinho famoso, Nikito. Antigamente você abria o Nikito hoje, poderia comer amanhã que ele ainda estava durinho. Hoje em dia, se você abrir agora, daqui a 5 minutos, ele já está mole. Porque o quê? Porque existe leis hoje para diminuir essas ligações, né, que são produzidas em laboratório, essas ligações trans. A hidrogenação, gente, ela dá origem a uma gordura com ponto de fusão mais elevado. Um exemplo bem claro de gorduras trans é a margarina, né? A margarina, se você pegar uma manteiga, né, de origem animal, né, normal, uma banha, e colocar na frigideira, e na outra frigideira você colocar margarina, quem é que vai dissolver primeiro? A margarina ou a manteiga ou a banha? Pensem aí. Quem respondeu a banha ou a manteiga falou certo, né? Por quê, gente? E a margarina, ela demora um tempo mais devido a isso, a esse processo de hidrogenação, devido ao processo, né, dessa gordura, dessa formação, dessa ligação trans ao invés da cis. É por isso que hoje em dia fala-se, professora, eu já vi que assim, se você for escolher entre gordura saturada e insaturada, você deve preferir a gordura o quê? Insaturada. Azeite de oliva, óleo linoleico, né? Mas, professora, eu já vi um grupo aí dizendo para a gente comer banha de porco, manteiga de origem animal, né? Ao invés de margarina ou de outros óleos. Por quê? Em virtude das ligações trans, gente. Então, hoje a gente tem que fazer a dosagem. Por exemplo, se eu... Tem que fazer a dosagem. Por exemplo, se eu... Entre a margarina, né, e uma manteiga de origem animal, eu prefiro a manteiga de origem animal, que vocês veem que ela tem ligações simples. Vai fazer mal se você consumir em excesso? Tudo que é em excesso faz mal. Vai fazer mal em excesso. Mas se você consumir a quantidade aceitável por dia, vai fazer bem. Gordura animal faz bem também à saúde, né? Porém, se você consome todos os dias margarina, né, e a margarina tem gorduras trans, e você sabe que essas ligações trans, como elas são modificadas em laboratórios, né, devido ao processo de hidrogenação, ela pode causar futuramente um câncer ou outras doenças. Então, hoje a gente tem que pesar. Gordura saturada e insaturada. Azeite de oliva ou manteiga de origem animal? Azeite de oliva. Margarina, margarina ou manteiga de origem animal? Manteiga de origem animal. Então, sempre pesar por ligações mais simples, por ligações que não envolvem tanto o processo de hidrogenação, tá bom? Esse processo de hidrogenação, gente, ele melhora a qualidade da estocagem, porque o produto ele vai ter uma durabilidade maior. Melhor palatabilidade e textura, é mais gostoso. Quanto mais gordura trans, mais gostoso é. Maior vida de prateleira e por isso é tão utilizado na indústrias, né? Então essas gorduras trans, elas são formadas a partir de ácidos graxos insaturados. Então assim, professora, mas eu já vi que lá na margarina, ela é produzida a partir de um óleo vegetal. Óleo vegetal não as gorduras insaturadas, então faz bem, né? Apesar de ele ser formado por óleos de origem vegetal, eles passam pelo processo de transformação daquela ligação que era cis em ligações trans. É por isso que faz mal. Formados a partir de ácidos graxos insaturados por hidrogenação natural no rumen de animais ou industrial, que acontece com a maioria dos produtos que a gente consome hoje em dia, que são industriais.
Apesar de serem saturadas, apresentam uma estrutura linear, comportando como gorduras saturadas. Então, aqui temos ligações cis e aqui nós temos ligações trans. Gente, em relação ainda às gorduras trans, né? Vocês já perceberam, vocês sabiam, né, que, por exemplo, tem o óleo ali, o azeite de oliva. Ele é uma gordura altamente recomendada, porque além dele ser insaturado, ele é monoinsaturado. Ele só tem uma ligação cis, certo? Em temperatura ambiente, ele tá líquido. Porém, se você for ali, faz seu ovo, né? Ou faz qualquer alimento com azeite de oliva, sobrou. Aí tu pega e guarda, né, para usar no ovo da noite, né? Aquela gordura ali, quando você vai reutilizar, o que acontece com ela? As ligações que eram cis, que existia só uma, né, monoinsaturada, elas se transformam em trans. Então é por isso que o óleo que a gente consome, ele não pode ser reutilizado. Então tem muita gente que tem vício, né, de reutilizar o óleo, de guardar o óleo para reutilizar novamente. E isso você está matando o seu organismo, tá bom? Então, dando continuidade, os lipídios eles podem ser classificados em lipídios simples ou ternários e lipídios complexos. Os lipídios simples, eles possuem carbono, hidrogênio e oxigênio, e os complexos, além disso, eles podem ter fósforo e enxofre. Como é o exemplo dos fosfolipídios. Simples, né? Temos os cerídeos, os glicerídeos, os fosfatídeos, e os complexos nós temos os cerebosídeos e os esteroides. Os lipídios simples, como eu já havia falado, são formados em geral por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são ésteres, né? Porque quando um lipídio se junta ao outro, né? O glicerol ele se junta com o ácido graxo, ele perde uma molécula de água e quando ele pega essa molécula de água, acaba formando um composto chamado de éster. Por que eles são éster? Eles são formados, né, de ácidos graxos mais álcool, né? Em geral glicerol. Os glicerídeos eles podem ser óleos, animal e vegetal, e gorduras também, animais e vegetais, além de ceras, animais e vegetais. Ceras, animais, né? A cera do ouvido, gente, ela é um lipídio. Ela tá ali para proteger o nosso ouvido de água, de animais que possam entrar. Então, ele tá ali como uma barreira protetora. Por isso que a gente não pode estar mexendo no ouvido todo dia, apesar de ser uma sensação maravilhosa, né? Então, a gente não pode estar mexendo nisso em virtude disso. Se você for observar, por que entra água no ouvido, apesar dessa proteção, né? Mas a água, se vocês forem observar, ela não entra tanto, né? Porque ele protege. É a mesma coisa. Como eles são lipídios, a cera ela não vai se misturar com o quê? Não vai se misturar com água. Essa característica de não se misturar com a água, a gente chama de quê? Hidrofóbico, exatamente. Os glicerídeos, né, eles são óleo, ésteres de glicerol e ácidos graxos insaturados, líquidos, viscosos, incolores ou levemente amarelados de origem animal ou vegetal. Podem ser gorduras, né, sólidas a temperatura ambiente, predominam ésteres de glicerol com ácido graxo saturado, sólidos, brancos ou levemente amarelados de origem animal ou vegetal. Por exemplo, aqui nós temos o sebo. Aqui eu não sei se é uma picanha, mas, por exemplo, aquele sebo da picanha é uma gordura de origem animal. De origem animal, nós vamos ter a banha, né, que é obtida pela refinação de gorduras do suíno, composta por 62% de oleína, 38% de palmitina e estearina. E a manteiga é formada através da gordura do leite, usada na alimentação, e possui 80% de gordura saturada. Manteiga ou margarina? Manteiga, tá bom? De origem vegetal, né, que eu falei para vocês que apesar de possuir ligações, né, cis, em temperatura ambiente se mostram, né, de forma saturada, né, de forma sólida, que é a gordura de coco e a gordura de cacau. As ceras são ésteres de ácidos graxos e monoálcools e classificam-se em vegetais e animais. Vegetais fabricam ceras para revestir folhas e evitam a evaporação de água. Lembra aqui, ó? Eu lembro quando eu lavo as folhas de couve, né? Sempre assim.
As aves têm suas penas revestidas por gorduras e não se encharcam de água e facilitam também na flutuação. Tudo isso aí, gente, são cerídeos, ou seja, são lipídios. Os lipídios complexos, eu falei para vocês, além de eles serem formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, eles também podem ter fósforo e enxofre na sua composição. São divididos em fosfolipídios, em cerebosídeos e esteroides. Os fosfolipídios são ácidos graxos, ácidos fosfóricos e aminoálcool, né? Eles são presentes aonde? Na gema do ovo, no azeite de soja e também no cérebro. Os cerebosídeos são ácidos graxos formados por galactose e aminoálcools e eles têm ocorrências de nas células vivas do sistema nervoso. E os esteroides, como eu já falei, uma das principais funções dos esteroides é na nossa reprodução. Existem todas as plantas e animais e apresentam a estrutura cíclica. Olha que nome bonito para vocês colocarem o nome de vocês, no filho de vocês, né? Desse esteroide é o ciclopentano peridrofenantreno. Então, é um nome maravilhoso para vocês colocarem no filho de vocês, que é de um esteroide. Brincadeiras à parte, passar para frente, aqui é o colesterol, famoso também, responsável por tem várias funções no nosso organismo, que a gente já falou, estou só falando novamente dele. E o mais famoso, né, do colesterol são os esteroides, né? Que no reino animal, eles são mais abundantes, são derivados do colesterol. Colesterol é componente estrutural das membranas celulares e percussor da vitamina D, testosterona, estradiol. É importante no organismo, produzido principalmente no fígado. Mesmo que a alimentação seja pobre em colesterol, um adulto de peso médio ele tem cerca de 250 gramas de colesterol em seu organismo, tá bom? E o mais famoso é o LDL, logo Deus leva, e o HDL, né? Hoje Deus livra. Aqui é mostrando, né, os hormônios sexuais, que são esteroides também. Nós aqui temos a testosterona e o estradiol. E os hormônios também do córtex adrenal também são colesteróis, né? São esteroides. É o cortisol, a aldosterona. E nós temos ainda drogas anti-inflamatórias esteroidais, que é a prednisolona e a prednisona. E foi isso, gente, né? Vou voltar aqui. Então, foi isso, né? Em relação a lipídios, né? Era isso que a gente tinha para conversar sobre lipídios. A imagem da minha câmera aqui não é boa, porque eu estou gravando pelo computador, né? Mas o que que ficou na cabeça, né, de vocês? O conceito de lipídio, né? Que é um lipídio mesmo, tem características, o quê? Apolares, são hidrofóbicos, né? E eles estão na maioria, né, das nossas reações químicas. E também coisas que tem que ficar na cabeça de vocês é que os lipídios, eles são o quê, gente? A nossa segunda reserva de energia. O que a gente conversou sobre lipídios não vai se encerrar aqui. A gente vai ter um momento para discutir, para tirar dúvidas. Então, eu espero que vocês peguem a aula, veja de novo, se cansar, veja novamente, né? Porque quando a gente se reunir, eu quero que tudo esteja na ponta da língua de vocês, tá bom? Então, até mais, né? E olhem lá no portal que tem reservado lá para vocês em relação a essa aula, qual é a atividade que tem também. E até a próxima aula, galera. Beijos!